do homem, até antes do batismo, o quê? Era filho de Maria. A partir do momento que ele recebe o Espírito Santo, ele é Deus. Não estou tirando aqui nenhuma coisa. Olha como Maria foi sábia. Olha, eu estou querendo exaltar isso, a sabedoria dela. Ela chorou? Ela resmungou? Ela achou ruim? Não. Ela simplesmente virou, porque ela sabia que o que gerou no ventre dela foi o Filho de Deus. Ela cedeu o ventre dela, mas ali gerou foi o Filho de Deus pelo Espírito Santo. E ela diz o quê? Fazei tudo o que ele vos disser. Olha quem Maria virou. Ela podia ficar resmungando, né? Chorando não, falou, fazei tudo o que ele vos disser. Quem está falando aqui agora é o Filho de Deus. Filho de Deus. E durante todo o processo aí acontece, moleque, eu tenho contigo, ainda não chegou a minha hora. A soberania, o que eu quero falar aqui? A pessoa com maturidade, ela tem que reconhecer a soberania de Deus. Esse ato aqui foi um ato dela entender a soberania de Deus. Foi isso que Maria reconheceu. A soberania de Jesus por operar o milagre da transformação em nossa vida não está no filho de Maria, mas sim no Filho de Deus. Isso que os textos nos ensinam nessa parte. Essa revelação que Deus nos ensina. Deus não condiciona a sua glória pela vontade e tempo do homem, e sim dele próprio, pois Jesus é o Senhor do poder, do tempo e da glória. Por isso que ela não fez no tempo de Maria, tem que ser no tempo dele, porque ele é Deus. Ali ele estava falando como Deus. Eu não determino nada dentro do tempo de Deus. Vamos continuar. Aí ela diz, fazei tudo o que ele vos disser. Opa, uma coisa importantíssima também para a nossa maturidade: obediência. Você quer ter maturidade? Se você não tiver obediência, não tem maturidade. Por isso que a igreja, ela é quê? Um processo contínuo de aprendizado. Desde criança já aprendeu o quê? A obedecer, entrar em fila, prontidão, se colocar. Tudo isso é ensinamento. Obediência. E nós adultos temos uma dificuldade para obedecer, né? Não é verdade? Porque nós queremos fazer o que nós queremos, o que nós pensamos. Ah, pastor, eu acho que é assim. O tal de eu acho, então, é terrível. Axiologia, como a gente fala, na verdade, axiologia. Eu acho. As coisas de Deus. Interessante, eu não encontro na Bíblia hora nenhuma Jesus falando eu acho, né? Hora nenhuma. Se alguém encontrar um texto de Jesus falando eu acho, pode me revelar. Não existe eu acho. É ou não é? Então, obediência plena. A submissão de Maria a Jesus, o Filho de Deus, a submissão de Maria a Jesus, o Filho de Deus, testifica e nos ensina que o princípio da submissão e obediência a Jesus é fundamental para a operação do milagre da transformação na nossa vida. Você quer transformação? Então tem que ter obediência. Tem que ser o princípio de tudo em nossa vida. E no versículo 6, enchei de água essas talhas. Olha, encher de água a talha. A água representa o Espírito Santo de Deus. Aí que eu quero colocar. A igreja está com a torre lá em cima. Essa torre tem que rodar 24 horas. E vai rodar 24 horas. A pessoa, imagina, irmão, todos que estão aqui. Você é cristão, não é? Sim ou não? Ainda tem um pouquinho de coisa ainda, né? Mas senão, até o apelo, né, pastor? Todo apelo, todo mundo vai ser cristão. Olha aqui. Imagine o cara é cristão, ele não tem 1 hora por semana para orar. Ele não pode tirar 1 hora numa semana para orar. Sendo que a oração é que é a chave de tudo na vida do cristão.
1 hora por semana. As mulheres oram durante o dia, os horários de dia, e os homens da madrugada. 1 hora por semana. Imagine essa igreja com a torre de oração funcionando, essa igreja com 24 horas de oração ininterruptas até a volta de Jesus. Você sabe qual a coisa mais linda desse ministério? Uma pessoa vai ser arrebatada dentro da torre, porque não para. Uma pessoa vai estar orando dentro da torre e vai ser arrebatada dentro da torre de oração, porque é ininterrupto, e precisa apenas de 1 hora por semana de sua oração. Depois o pastor vai explicar isso aí com mais detalhes, mas eu já deixei a deixa já. Isso é para arder no coração seu. Eu preciso no mínimo de estar orando 1 hora por semana. Você tem que ter isso ardendo dentro do seu coração. 1 hora por semana. Enchei de água essas talhas. Ali fala que tinha 6 talhas. 6 talhas representam o quê? 6 talhas, o homem foi criado no 6º dia. Não foi? No 7º descansou. As 6 talhas representam exatamente o homem. E essas talhas tinham que estar o quê? Cheias. Não pode ter meio termo com Deus. Não pode ter metade. Não pode ter 1/4. Não pode ter 1/3. Tem que estar cheia do Espírito Santo. E só enche do Espírito Santo aquele que ora. Como que alguém pode ser cheio do Espírito Santo se não ora? Se a nossa relação de intimidade com Deus é através da oração, e isso é tão maravilhoso, é um privilégio tão grande. No Velho Testamento só o sacerdote entrava na presença de Deus. Agora Deus está dizendo: você entra na minha presença, 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 entra na minha presença. Não tem barreira nenhuma mais para você se colocar diante de Deus. Não existe barreira mais. Agora Deus quer essa intimidade contigo. Então se coloque na situação. As talhas têm que estar cheias. E é tão bacana isso, que ainda fala que tinha talhas que cabiam, ali a tradução ali, se você for lá, talhas de 20 litros, 40 litros, 60 litros e 80 litros. Que eram medidas diferentes. O que Deus quer dizer com isso? Que Deus não faz acepção de pessoas para responder, para encher do Espírito Santo. Deus não faz acepção de ninguém para encher do Espírito Santo. Não é o pastor é cheio do Espírito Santo, aquela irmãzinha é cheia do Espírito Santo, o outro é cheio. Não, Deus quer todas as talhas cheias do Espírito Santo. Todas as talhas. Do menor ao maior, do mais novo ao mais velho. Isso é que Deus quer de cada um de nós. As talhas cheias para operar o milagre na nossa vida. E o texto diz, aí, outra coisa interessante, encher as talhas, aí fala, tirai agora e levai a mestre sala. Quando ele pega e vai distribuir o vinho para o povo, ele manda chamar o quê? Os servos, não é verdade? Sabe o que eu quero falar com vocês? É que Deus quer fazer um milagre com servos. O milagre não estava acontecendo na mão de Jesus, estava na mão de quem estava dando. O milagre, ele chegava e estava dando vinho, estava dando vinho, estava dando vinho. Estava acontecendo na mão de quem? Dos servos. Quando você se posiciona como servo de Deus, Deus quer fazer milagre através das suas mãos. Não é através da mão daquele ou daquela, ou de quem vai buscar, não, é através da sua mão, através da sua oração. Deus quer fazer milagre. Isso pede você, seja meu servo, seja meu servo. É assim que Deus quer. E o texto diz, continuando: primeiro serviram o vinho bom, e segundo inferior. Não, primeiro o vinho bom se servia, depois o inferior. O segundo vinho de Deus é superior. Olha o que aconteceu. Era muito comum, judeu, né, já tem a fama já, né, de esperto, né.
eles simplesmente faziam as festas, né? E colocava primeiro, né? Vamos pensar aqui no cristão aqui, dava coca, pensando assim por alto aqui, aí a coca, né? Aí depois que tá todo mundo cheio de coca, colocava, qual refrigerante que mais? Hein? Como é que chama? Didi, cara? É Didi. Aqui eu sou mineiro, né? Uai é uai. Aí você coloca um outro Didi aí, sei lá, no final da festa. Em Tubaína também. Então, é isso que o judeu fazia. Então as pessoas, depois que já estavam coisa, ele colocava o vinho inferior e ninguém nem observava nada não. Por quê? Porque se você colocar uma coca nessas vasilhas e depois colocar o outro refrigerante da mesma cor, alguém vai saber se é coca, se não é coca? Depois já tomou muita coca. Eu estou falando de coca para não falar da bebida alcoólica. Ninguém engana. É assim, gente. Então, o que aconteceu? Aí aconteceu uma coisa incrível. Em vez de depois vir o pior, eles falaram, mas peraí, isso aqui está melhor do que os outros. Eles sabiam que eles faziam para enganar, eles mesmos. Mas como é que pode? Ou seja, o que Deus quis falar com isso, amado? Eu quero dizer para você que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. A sua vida tende a ter o melhor de Deus. O melhor de Deus está por vir na sua vida. Eu não tenho dúvida disso aqui não. Estou falando como jargão não. Estou falando porque eu creio. Eu não sei como. O pastor não me contou a história toda da igreja não. Mas desses 18 anos eu imagino por quantas tempestades, né, que deve ter passado, por quantas lutas, por quantas chamas. Imagino. 18 anos tem muita história. Tem muita história nesses 18 anos. Mas acima de tudo, entendeu o quê? Que a maturidade vem através das lutas. Imagina como você era 18 anos atrás e o que você é hoje. Imagina. Quem aqui está na igreja, Ana, como você era. Você nem imaginava. Nem imaginava. A Marcinha me falou hoje que você nem imaginava estar aqui no púlpito, né? Há 18 anos atrás ele nem imaginava. E Deus faz, porque Deus faz um milagre. Eu estou aqui porque eu sou um milagre de Deus. Eu sou um milagre de Deus, meu irmão. Estou aqui porque eu sou um milagre de Deus. Então Deus tem propósito com cada um de nós nesse sentido. Então eu quero encerrar colocando: Deus quer o melhor. Maturidade para servir, Deus quer o melhor. O primeiro dos sinais e revelou a sua glória. Sabe o que é a glória de Deus? Para encerrar ali, a glória de Deus é a vida de Deus em nós. E isso aqui é dar glória a Deus. Tem muita gente que acha que dar glória a Deus é só gritar glória a Deus. Não é só gritar glória a Deus, não. Um bêbado não grita glória a Deus, hein? A gente vai pegar para Jesus nas ruas, nas coisas aí. Os bêbados falam glória a Deus. Todo mundo fala glória a Deus. Fala glória a Deus, bem. Fala glória a Deus. Agora a glória de Deus é a vida de Deus em nós. Quando eu digo glória a Deus, tem que sair vida, tem que ter vida. Essa que é a diferença. Então Deus quer a vida dele dentro de cada um de nós aqui, sem nenhuma acepção. É isso que Deus quer. E a revelação da glória de Deus é a graça da vida de Jesus sendo vivida em nossas vidas, consequentemente em nossas famílias. Somos vasos de barro, porém com conteúdo maior. Vou só ler um último versículo aqui. 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Você foi criado como um vaso de barro. Eu sou um vaso de barro, você é um vaso de barro. Um vaso de barro é frágil. Um vaso de barro pode trincar. Um vaso de barro pode se colocar. Quando tem um vaso, você pode colocar dentro dele água ou pode colocar veneno. Ser vaso é uma coisa. A questão é o que se contém no vaso.
Então a escolha nossa aqui, de estarmos aqui dentro da igreja do Senhor, é conter quem? Deus. Não é conter mágoa, não é conter ódio, não é conter qualquer coisa que seja negativa. Você está aqui porque você quer conter o quê? Deus. Você é um vaso de barro e Deus sabe disso. Deus sabe que nós somos vasos de barro frágeis, mas Ele quer encher você. Quer encher você. E eu quero orar agora. Quero orar no sentido de Deus testificar a realidade da maturidade. Que a maturidade tem que vir o que para nós? Tem que ser o amor de Deus, tem que encher nosso coração. O perdão tem que encher o nosso coração. A misericórdia tem que encher o nosso coração. Tem que ser assim. E toda vez que você pensar no seu problema, você pensar: ei, problema, eu vou ganhar em cima de você. Toda vez que tiver um problema, pensa assim. Qualquer problema que você tenha, está querendo dizer para você alguma coisa. Está querendo falar com você alguma coisa. Eu tenho um problema no relacionamento com a minha esposa. Peraí, vamos parar. O que esse problema está querendo me ensinar? Essa é a pergunta que tem que fazer. O que esse problema está querendo me ensinar? O pessoal do louvor pode subir. Coloque-se de pé, vamos orar.